Olá, pessoal do Semi-Integral. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para mais uma aula. Essa aula especialmente para vocês dos terceiros anos A, B e C. E o nosso assunto será fatores responsáveis pelas variações linguísticas. Vamos conhecer um pouco mais sobre isto. O que é variação linguística? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, como vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. É importante observar que toda a variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. A variação linguística quer dizer que cada um fala de maneira diferente de acordo com, por exemplo, a região onde você vive. A linguagem padrão é igual para todo o território nacional, mas as variações linguísticas nós sabemos que existem. Por exemplo, o paulista ele vai falar de uma forma, o pernambucano vai falar de outra, tá certo? Essa é a variação linguística. Quando nós podemos ver aqui que fala na questão do sexo, por exemplo, o sexo masculino utiliza uma linguagem diferente do sexo feminino, certo? A idade também, o jovem utiliza mais gírias, palavras abreviadas, coisa que o idoso, a pessoa mais madura, não utiliza tanto na linguagem. De acordo com a classe social, se a pessoa tem um poder aquisitivo maior, ela tende a falar de maneira diferente de quem tem um poder aquisitivo menor. E também depende da formação da pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que tem escolaridade, a tendência é falar de uma maneira mais padrão. Quem nunca foi à escola, a tendência é falar de uma maneira menos padrão, tá certo? Mais informal. E aqui deixa claro que é importante a comunicação. Então, quando nós julgamos que determinada linguagem está errada, nós estamos sendo preconceituosos linguisticamente com aquela pessoa. O importante, na verdade, é a comunicação. Ora, se alguém fala comigo, por que você não veio para a escola ontem? E eu a chamo de burra, de não saber falar, porque falou pro quê, eu tenho que entender a questão da classe social que essa pessoa está, a formalidade, o grau de formalidade, se ela tem uma vida acadêmica, no caso, estudo ou não, onde ela convive. As pessoas que moram na zona rural sempre falam mais informalmente do que na zona urbana. Então, tudo isto acarreta na pessoa falar desse jeito. Aí nós não podemos fazer esse juízo de valor e humilhá-la por causa disto. Vamos agora conhecer alguns tipos de variações linguísticas. Vamos iniciar pela variedade regional. São aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estado e cidade. Por exemplo, os falantes do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro. Observe a abordagem de variação regional em um poema de Oswald de Andrade. Então vocês vão
ver agora, né, este poema chamado Vício de Fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mior. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Vejam aí. Cada palavra aqui, principalmente no final deste poema, vocês podem observar que elas enfatizam essa questão da variedade regional. Tem pessoas o quê? Que dizem milho, tem gente que diz mil, certo? Melhor, mior, pior, pior, telha, teia, telhado, teiado, certo? E as pessoas falam porque a linguagem falada, né, a informal, ela permite, certo? Na fala. Porém, na escrita, não. Eu não posso escrever mil, por exemplo. Tem que ser milho, porque a padrão é para todo mundo, tá certo? Para todo o país. Então, é importante que vocês possam ver aqui que cada região responde por uma variedade diferente, o sotaque diferente, tá certo? Agora vamos ver um quadro comparativo de algumas variações de expressões utilizadas nas regiões Nordeste, Norte e Sul. Eu vou aqui, como vocês podem acompanhar, eu vou dizer algumas palavras para vocês que em outros lugares podem significar outras coisas, tá certo? Então aqui são expressões utilizadas apenas, digamos assim, mais em cada região aqui que vocês estão vendo. Na região Nordeste, racha, pelada, jogo de futebol, jerimum é abóbora, e sustância é energia dos alimentos. Então, isso é própria da linguagem do Nordeste, da região Nordeste. Na região Sul, por exemplo, Campo Santo quer dizer cemitério. Alçar a perna quer dizer montar a cavalo. Iguaço, animal que foi criado sem mãe. Né? Aqui, por exemplo, fazendo uma comparação com a nossa região, eu nunca vi ninguém chamar o cemitério de Campo Santo. Fala a cidade de Pé Juntos, fala qualquer outra coisa, menos isto. Alçar a perna, eu nunca ouvi também aqui. Iguaço, o animal que foi. Aqui é animal que foi enjeitado, né? Então, já é outro sistema, vocês estão vendo aí. Na região norte, miudinho é pequeno, eu acho que é parecido com o que nós utilizamos aqui também. Bora embora, vamos embora. Aqui é vai-se embora, não sei. E levou o farelo, morreu. Aqui é bateu a caçuleta, aqui tem outros ditados, digamos assim, né? Não, nunca ouvi ninguém dizer que alguém levou o farelo seria morrer aqui. Levou o farelo talvez fosse um saco de farelo de trigo, né? Que a pessoa vai levar para algum lugar. Mas morreu não. Aqui na região da gente eu não vejo muito isso não. Então, esta, digamos assim, é uma das linguagens que nós estamos estudando, que é a linguagem regional. Continuando aqui, nós também temos as variedades sociais. Vamos entender um pouco mais. São variedades que possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático. Lembrando, gente, que quando nós falamos em fonológico, é da fala, tá certo? É da fonologia, vem de fonoaudiólogo, por exemplo, para a questão da fala. E morfossintático é como você vai escrever, seria como se escreve, tá certo? Então vamos lá. Os fonológicos: plantar em vez de plantar, bom em vez de bom,
Problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. Então, vocês estão vendo aí a fala e a escrita. Na fala, como as pessoas dizem, é de acordo com onde ela convive. Então, nós temos esses vícios de linguagem. Então, onde nós convivemos, nós acabamos falando dessa forma, tá certo? E morfossintáticos, 10 real ao invés de 10 reais. Eu vi ela ao invés de eu a vi. Eu trouxe em vez de eu trouxe. E a gente fumo ao invés de nós fomos. Então, vocês podem ver aí que nessa questão morfossintática, aqui a escrita está, né, igual à fala da pessoa, tá certo? Já na variedade estilística, nós podemos dizer que são as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal e uma linguagem informal. Essa variedade nós vamos entender agora um pouco mais, tá certo? A linguagem formal é usada em situações comunicativas formais, como palestra, um congresso, uma reunião empresarial. E essa linguagem formal também é a linguagem de mais prestígio, tá, pessoal? O que é prestígio? É que as pessoas dizem, é a linguagem certa, a pessoa fala corretamente, tá certo? Já a linguagem informal é a que vocês, a que nós usamos no dia a dia, sem preocupação em falar formalmente, de maneira que as pessoas não vão nos criticar. Então é a linguagem informal. Ela é usada em situações comunicativas informais, como reuniões familiares, encontro com amigos, etc. Nesses casos, há o uso da linguagem coloquial, que nós também falamos que seja informal. É a mesma coisa, tá certo? E aí nós temos a gíria ou jargão, que é um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens, como skatistas, surfistas, rappers, etc. Então, eles têm uma linguagem própria, que se nós estivermos próximos a eles, tem algumas coisas que nós não entenderemos. Por quê? Porque é uma linguagem própria, é uma gíria própria daquele grupo de pessoas. Já o jargão é, em geral, relacionado à linguagem de grupos profissionais, como professores, médicos e etc. Ok? Então, eu tenho certeza que vocês compreenderam aqui essas variedades. A social, ela está muito relacionada ao ambiente que você vive, tá certo? E a estilística, ela vai se utilizar ou da língua formal ou da língua informal. Também a gíria ou jargão. Aí agora nós temos um exercício que eu vou resolver com vocês, tá certo? Para vocês poderem ter um entendimento melhor. Então nós temos aqui, ó, a seguir são apresentados alguns fragmentos textuais e sua tarefa consistirá em analisá-los, atribuindo a variação linguística condizente aos mesmos. Então vocês irão analisar essas letras A, B, C e D e vocês vão poder dizer, né, o que vocês acham que elas são. E vocês vão classificá-las como variação histórica, variação cultural, variação regional e variação social. Lembrando a vocês que a variação histórica, né? Porque esse é um assunto muito denso, e aí eu fiz um resumo. A variação histórica
ela quer dizer com a transformação das palavras até os dias atuais. Por exemplo, eu vou dizer a vocês a palavra você. Até ser você, ela era vossa mercê, depois é vós me ser e agora é você. Então, essa transformação da palavra, nós dizemos que é uma variação histórica. E a variação cultural, ela vai de acordo com a cultura de cada época, tá certo? Com a cultura de um determinado lugar. Então, vamos continuar. Eu citei essas duas porque elas vão estar presentes aqui neste exercício, mas não estava lá no resumo porque é, eu achei por bem vocês compreenderem mais a questão da linguagem regional, estilística, social, certo? Que facilitaria para vocês compreenderem também a histórica, que é, vou citar outro exemplo de histórica, por exemplo, farmácia, era escrito com PH e agora é com F. Claro que vocês ainda podem ver algumas escritas assim, mas é na linguagem, digamos, histórica, tá certo? E a variação cultural é de acordo com cada cultura ou de cada região, né, que apresenta determinada fala cultural, tá certo? Variação cultural. Então vamos lá. É, antigamente, antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Isso aí, quem escreveu foi Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, aqui, de imediato, nós estamos vendo o quê? As moças chamavam-se mademoiselles, tá? Os rapazes, né, se chamavam janotas. E assim, vocês estão vendo que essa linguagem, ela é arcaica, né? Ela é antiquíssima. Então, nós temos aí uma variedade histórica. Se vocês fossem responder aí, vocês devem responder histórica, variedade histórica. Nós temos aí vício na fala. Aí eu coloquei aquele mesmo poema ali que eu citei para vocês de Oswald de Andrade, tá certo? E como eu já li para vocês, eu não vou repetir, tá certo? Aí vejam aí, como nós dizemos aí, como vício de fala, tá certo? Nós temos aí uma variação cultural. Vocês sabem que muitas pessoas, até que convivem conosco, apresentam esse tipo de fala. E são mais as pessoas idosas, né? Que muitas vezes não tiveram uma escolaridade alta, que trabalhavam sempre na roça, muitos nem estudaram, tá certo? Então, isso é uma variação cultural. Na letra C, diz aqui no norte do Pará, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Então vejam que aí, logo do início, você já vê. Aqui no norte do Paraná, quer dizer que é uma variedade regional. Não está dizendo que é aqui em Pernambuco apenas, digamos, ou aqui no Pará, em Pernambuco, em São Paulo. Não. Você está vendo aqui no norte do Paraná. Ou seja, há alguma variação regional, é algo naquela região. E por último, na letra D,
nós temos, e aí, mano, tá a fim de me dar uns rolé hoje, né? Qual é? Vai topar a parada? Vê se desencana. Morou, velho? Então, nós estamos vendo, não temos dúvida aí o quê? Nós temos aí uma gíria. E aí, mano, tá a fim de dar uns rolé hoje? Então, veja, essa linguagem aí é a linguagem social, que a pessoa fala de acordo com o local que ela se encontra. Ou também a questão da idade dela, né? Deve ser aí um jovem, até pela linguagem. As pessoas mais experientes, as pessoas mais velhas, adultas, são raras que usam esse tipo de gíria, de linguagem. São mais os adolescentes. Então, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo e qualquer coisa, vocês podem tirar as dúvidas no Classroom e lá vai ter uma pergunta para vocês responderem e também vocês vão poder ter alguns textos de apoio lá para auxiliar vocês na compreensão deste conteúdo. Então, um grande abraço e até a próxima aula.